Nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que ela se baseia? Qual a crença da Igreja Adventista? Vamos lá, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se baseia na crença do retorno de Jesus ao planeta Terra. E surgiu entre 1850 e 1860, ao mesmo tempo na América do Norte e na Europa. Em 1812, no ano de 1812, foi publicado um livro que se tornou um antecedente dessa concepção. Esse livro, não sei se vou falar o nome certo, mas vamos lá. La Venida de um Messias em Glória e Majestade. Ela surgiu a partir do movimento milerista, sabiam? A Igreja Adventista. O movimento milerista eram ideias religiosas que têm como fonte os ensinamentos do fazendeiro William Miller, pregador da Igreja Batista nos Estados Unidos no século XIX, que estavam no auge em 1840. Mas por que seus membros, algumas pessoas perguntam, por que seus membros se referem ao sétimo dia? Bom, justamente por ser este o sétimo dia, o marco temporal que eles creem ter sido fixado pelo Criador para o repouso humano, tanto de Deus quanto do homem. Eles se concentraram no estudo do Velho Testamento e no Êxodo 20, no Êxodo capítulo 20. Encontraram a referência para determinar o sábado como dia consagrado ao descanso. O que diz lá? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. William Miller estudou com afinco a Bíblia após ingressar na Igreja Batista. Com o livro sagrado nas mãos, ele examinou exaustivamente o Apocalipse e, nos capítulos 8 e 9, deparou com passagens que o levaram a crer que em 2 anos, ou seja, no ano de 1840, o Império Turco-Otomano seria derrubado. Ele chegou nessa conclusão. Mas justamente neste período, este poderoso conglomerado sofreu um forte abalo. Vocês já viram na história? A partir daí, várias pessoas de outras religiões aderiram a este grupo espiritual, que se tornou conhecido como Adventismo ou Millerismo. Embora seu líder, William Miller, não estipulasse uma data precisa para o retorno de Jesus Cristo, ele e seus seguidores acreditavam que ele reapareceria entre a primavera de 1843 e a de 1844. Quando essas expectativas foram frustradas, não aconteceu, o pastor Samuel Snow levantou a hipótese de que sua vinda se daria pelo calendário hebraico, calendário judaico, calendário hebraico, no outono desse mesmo ano, 22 de outubro do ano de 1844, considerado o dia do juízo. Mas isso também não aconteceu, e esse movimento de decepção coletiva de todos foi marcado como o dia do grande desapontamento. William Miller, voltou então para a Igreja Batista. Embora vários núcleos se dissolveram após esse fracasso das previsões, alguns grupos prosseguiram nas pesquisas, realizando novos cálculos, tornando-se então conhecidos como adventistas. Sabiam? No ano de 1860, eles passaram a ser chamados Adventistas do Sétimo Dia. Embora só em 21 de maio de 1863 essa identidade fosse assumida oficialmente. Nessa época eles já contavam com aproximadamente 125 igrejas e 3.500 adeptos. E no Brasil? No Brasil, os ensinamentos foram divulgados por meio de folhetos que circulavam entre imigrantes alemães e austríacos em Santa Catarina, São Paulo e no Espírito Santo. Grande parte desses impressos
era enviada ao país por meio de navios, barcos a vapor ou a remo. Outros eram transportados em carros de boi ou nos lombos de burros. Muitos jovens, após a leitura de um livro muito popular nesse período, O Grande Conflito, da autora Ellen G. White, eles ficaram impressionados, leram esse livro, O Grande Conflito, eles ficaram impressionados com alguns relatos bíblicos, principalmente os livros de Daniel e do Apocalipse. Iniciou-se a partir desse momento uma série de batismos. O primeiro desse batismo, ocorreu em Piracicaba, no interior de São Paulo, cidade de Piracicaba, em abril do ano de 1895. Quem foi o primeiro? Guilherme Stein Jr. foi o primeiro convertido. A primeira igreja no país foi, porém, fundada no sul, em Gaspar, Santa Catarina, neste mesmo ano. Em nosso país, aqui no Brasil, a primeira escola adventista foi criada no ano de 1896, aonde? Curitiba. Desde então, esta igreja já possui 400 instituições de ensino fundamental e 118, agora 120, de ensino médio, somadas a 6 faculdades que têm seu principal centro em São Paulo. Essa faculdade tem, conhecido como Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, criado no ano de 1915, na cidade de Capão Redondo. Vocês sabiam disso? Que coisa interessante. E para concluir, no começo, essa religião adventista não tinha uma doutrina definitiva, embora seus adeptos crescem na Bíblia como única fonte de conhecimento e de crença. O avanço doutrinário foi lento e persistente. 2 anos depois da grande decepção que eu falei naquele vídeo, que Samuel Snow falou que vinha 2 anos depois, no mesmo ano, aliás, e William Miller falou que nesse ano ia vir Cristo. Surgiram depois dessa grande decepção, surgiram os adeptos que guardavam o sábado como o dia do Senhor. Alguns anos depois se fixou um mecanismo de dízimos e ofertas. Somente em 1863 definiu-se concepções como a abstinência de álcool e cigarro e o discernimento entre animais puros e os animais considerados impuros. A crença na fé como salvação apareceu depois, em 1888, quando foi também elucidada a questão do desempenho da lei e da graça divina na existência cristã. Os adventistas acreditam em 27 princípios essenciais, e entre esses princípios a fé na Bíblia e na Trindade, o respeito ao sábado como um dia santificado e de repouso, é lógico. O pecado, eles também acreditam, na luta entre Jesus e o diabo também, Jesus como ser encarnado, morto e ressuscitado. Eles acreditam que eles são o povo escolhido por Deus para testemunhar o Evangelho. Fizeram reformas na área de saúde, entre outros. Atualmente essa religião está em todo o mundo. Ela atinge mais de 12 mil adeptos pelo mundo. A Igreja Adventista, ela revela uma estrutura institucional poderosa, que conta com escolas, universidades, sabia que eles contam com hospitais, clínicas, centros recreativos, editoras, porque eles fazem livros, meios de comunicação, indústria de alimentos, entre outros. Espero que esse vídeo ajude vocês a entenderem um pouco mais sobre o movimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigado.